Olá, amigas e amigos da Cabana de Luz. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Lembre-se de deixar seu joinha e de se inscrever no canal. Obrigada e vamos em frente. Leitura do livro Criando Meninos, de Steve Biddulph. Capítulo 6, primeira metade. Mães e seus filhos homens. Nota: este capítulo foi escrito em parceria com a senhora Sharon Biddulph. Leitura de uma nova sessão. Lembra-se daquele momento em que você segurou seu bebê recém-nascido nos braços e, pela primeira vez, você pôde olhar seu rostinho e seu corpo? Para a mãe, às vezes demora um pouco até conseguir compreender que tem um filho, um menino, um corpo masculino que saiu de seu corpo de mulher. Ela se sente confusa ou até mesmo surpresa ao perceber que criou um ser do sexo masculino dentro de si. A maioria das mulheres diz que se sente mais à vontade com uma filha. Elas percebem que, intuitivamente, vão saber o que fazer com ela. Porém, um menino? Depois do nascimento de um filho, não são poucas as mulheres que exclamam com surpresa, aspas, eu não sei o que fazer com um menino, fecha aspas. Por mais que a lógica da mulher diga que ela está bem preparada, a resposta emocional é, aspas, meu Deus, este é um território que eu não conheço. Fecha aspas. Leitura de uma nova sessão. A bagagem histórica que a mamãe traz. Desde o início, a história masculina que a mulher traz consigo afeta seu jeito de ser mãe. Toda vez que a mãe ouve seu bebê chorar, olha para ele ou troca sua fralda, ela se lembra de que ele é um menino. Então, tudo que para ela significa ser homem aflora. A mulher se lembra do pai e de seu relacionamento bom ou ruim com ele. Ela tem a experiência de conviver novamente com irmãos, primos e colegas da escola. Lembra-se dos namorados, professores, patrões, médicos, sacerdotes, colegas de trabalho e amigos. Juntos, eles tecem a história anterior masculina dela, que pode determinar sua atitude para com aquele inocente bebezinho. Suas percepções de como os homens são, sobre como os homens lhe trataram e sobre como ela gostaria que os homens fossem, começam a afetar, de uma maneira ou de outra, o seu modo de agir em relação ao próprio filho. Como se não bastasse, seus sentimentos sobre o pai do bebê também podem ajudar a complicar a cena. À medida que o bebê cresce, ele pode ir se parecendo mais com o pai. Isso fará com que ela ame o bebê ainda mais.
Se ela não vive com o pai do bebê, ou se ela tem problemas com o pai do bebê, isso também pode afetar seus sentimentos, ainda que de forma inconsciente. Leitura de uma nova sessão. Como cuidar de nosso bebê menino? Todas nossas atitudes e crenças anteriores vão se refletir no cuidado diário de nossos meninos. Cada vez que corremos para ajudar, ou cada vez que deixamos que se ajeitem sozinhos, cada vez que estimulamos ou desestimulamos o menino, ou cada vez que damos um abraço carinhoso ou fazemos cara feia e nos afastamos, tudo são respostas a atitudes internas quanto a ter um bebê menino. Se a mãe adotar uma atitude curiosa, já vai ser meio caminho andado. A atitude de querer conhecer e entender o mundo do menino. Como mulher, você pode não saber o que é estar em um corpo masculino. Se você não teve irmãos ou um pai presente, vai precisar de mais informação para descobrir o que é normal nos meninos. É bom poder perguntar ao marido ou aos amigos. Às vezes, é necessário conhecimento prático. Leitura de um texto lateral. Histórias do coração. Carta de uma mãe. Evitando que o passado prejudique o presente. Assim que meu filho começou a crescer, fui bastante rigorosa na exigência de que ele colaborasse de algum modo nas tarefas de casa. Aos 6 anos, ele já alimentava o cachorro, fazia a própria cama e enxugava a louça. Aos 9, colocava a roupa na máquina de lavar, lavava o banheiro e preparava refeições simples. Eu estava decidida a não produzir um sujeito preguiçoso como meu pai tinha sido. Eu fui criada em uma família em que todos tinham de servir ao papai, e eu odiava aquela ideia. Na minha cabeça, meus filhos iam ter que aprender a se arranjar sozinhos. A minha segunda criança foi uma menina, e quando ela já estava com 6 anos, eu reparei que eu não me preocupava tanto em que ela cumprisse tarefas domésticas. Ensinei a ela, mas eu não ficava atrás, cobrando, insistindo que ela fizesse as tarefas. E cheguei à conclusão de que, no fundo, eu não gostava de fazê-la trabalhar. Quando éramos crianças, eu e minhas irmãs trabalhávamos duro na mercearia de nossos pais. Toda noite, depois da escola, nos fins de semana e nas férias, trabalhávamos até as pernas doerem. E eu sempre me ressenti de ser obrigada a trabalhar. Depois que enxerguei isso, ficou mais fácil adotar uma atitude mais equilibrada. Agora, minha filha e meu filho ajudam em casa,
de maneira igual e também tem tempo para descansar e brincar. E estamos todos muito felizes. Leitura de texto lateral. Histórias do coração. Carta de uma mãe que cria o filho sozinha. Caro autor, lendo seus textos, tive vontade de acrescentar algumas sugestões minhas. O que tenho a dizer a todas as mães é que os meninos são diferentes. Portanto, mamãe, insista em conhecê-los e entendê-los. Faça o que fizer, não desista. Não se junte ao grupo antimasculino com suas piadas, reclamações e atitudes do tipo, aspas, nada posso fazer, fecha aspas. Existe sempre um ponto de encontro entre mães e filhos homens. Depende de você. Pode não ser uma coisa óbvia. Pode levar tempo e exigir várias tentativas. Mas lembre-se, dificuldade e esforço não são sinais de fracasso, mas sim de que algo novo está nascendo. Procure o que há de bom no seu filho. Você certamente vai encontrar. Os meninos têm sentimentos de ternura e a mãe é parte essencial para fazer dele uma pessoa completa. Ver como seu filho pode ser afetuoso faz com que você o ame ainda mais. Dê a seu filho a chance de brincar com crianças mais novas, de cuidar delas, de tomar conta de um animalzinho. Veja como ele pode ser carinhoso. Participe também das paixões de seu filho. Antônio, meu garoto de 9 anos, e eu temos um ritual. Nas tardes de domingo, vamos assistir ao segundo tempo do jogo local de futebol, que é mais ou menos a quantidade de tempo ideal para nós. Geralmente, sentamos próximos ao ataque. Antônio adora me dizer quem são os jogadores e explicar as regras do jogo. Percebo que também me fala de detalhes pelos quais ele sabe que eu me interesso, como, por exemplo, algo sobre a vida dos jogadores fora do campo. O futebol é um jogo de ação, vigor e determinação. A atmosfera entre aqueles que assistem ao jogo é de companheirismo e animação. É muito diferente de ver o jogo pela televisão. Trata-se de uma aventura urbana. O menino costuma precisar de alguma ajuda para fazer o trabalho escolar, para usar a biblioteca, o computador, consultar jornais e livros. Ajude-o a organizar os trabalhos da escola, a dividir as tarefas em tarefas menores, a estabelecer metas realistas e a chegar lá. Torne as tarefas execuíveis, de modo que ele se relacione com elas e não se sinta sobrecarregado e nem desista. Mas
Não caia no erro de fazer as tarefas escolares por ele. Deixe que seu filho mesmo as faça e sinta o prazer da própria realização. Amplie a consciência de seu menino. Passeie, converse, observe e colecione aquilo que ele gostar. Mostre para ele como as árvores mudam conforme a estação do ano, como avança uma construção. Mostre a ele como a comida chega à mesa. Faça-o participar do planejamento e da escolha das compras, da preparação da comida e do prazer de comer. Envolva-o nos planos para as férias e eventos familiares. Mostre a seu filho como combinar os interesses dele com os das outras pessoas, através de um plano. Cuide para que seu menino durma o suficiente e haja um equilíbrio entre seus compromissos sociais e horas livres. Básico, mas importante. Rituais para a hora de dormir, histórias, carinhos, brincadeiras, o que quer que seja, para que ele se sinta seguro, amado e em paz. Compartilhar um repertório de boas histórias é um recurso muito valioso. Finalmente, um meio de ajudar seu filho é apoiar a relação dele com o pai. O pai geralmente não prevê nem planeja como a mãe, o que pode reduzir sua participação àquele evento que está mais perto, mais à mão. Dar alguns toques discretos pode ser bom. Lembre-se de pôr homens bons no caminho de seu filho. Um bom professor de música, um homem habilidoso em tarefas manuais, o irmão de uma amiga. Fale com seu filho sobre homens de valor, sobre suas qualidades e sobre como agem em diferentes situações. Recorde o passado. Conte que bebê lindo ele era e o que sua chegada representa para você. Fale da luz e da harmonia que o seu menino trouxe para a sua vida. Tudo de bom para você. Assinado uma mãe. Leitura de texto lateral. Na prática, perguntas frequentes sobre o corpo do menininho. Pintinho e testículos são um certo mistério para as mães. Aqui estão algumas perguntas que as mães costumam fazer. Pergunta: meu filho deve ter 2 testículos visíveis? Resposta: na consulta de 6 semanas do pediatra, ambos testículos devem estar visíveis. Pergunta: há algum problema em tocar o pintinho do meu filho na hora do banho? Resposta: não há problema nenhum. Você tem de lavar em volta dos testículos e do pintinho de seu filho quando troca a fralda e na hora do banho. Depois que se livrar das fraldas, o próprio menino pode lavar o pintinho, desde que sob sua supervisão. Pergunta: devo puxar a pele do pintinho do menino para trás para mantê-lo limpo? Resposta: não é necessário. Na verdade, não é uma boa ideia.
No bebê, a pele fica presa à extremidade do pintinho. Os bebês naturalmente vão puxando a pele para trás, pouco a pouco, e por volta dos 3 ou 4 anos, você vai ver que ela se retrai. Depois que o menino fizer 4 anos, você pode dizer a ele que, de vez em quando, puxe a pelezinha para trás na hora do banho, para poder lavar a extremidade do pintinho. Mostre como deixá-la para trás para poder enxugar. E, depois do banho, ensine também a puxar na hora de urinar, para que a urina não fique retida embaixo da pele. Pergunta: meu filho puxa, estica e cutuca o pintinho. Existe algum problema nisso? Resposta: basicamente, pode-se dizer que nenhuma criança vai se machucar, porque quando doer, ela vai parar. O pintinho exerce um certo fascínio sobre seu dono, que se sente bem ao mexer nele. Não há mal algum nisso. Pode ficar tranquila. Pergunta: às vezes meu filho aperta o pinto para impedir a urina de sair. Isso faz mal? Resposta: a maioria dos garotos faz isso. As meninas têm músculos pélvicos mais fortes e podem prender a urina sem que ninguém perceba. Os meninos não conseguem fazer isso. Então, se eles têm vontade de urinar, mas estão envolvidos demais nas brincadeiras, eles prendem o pintinho. Estimule seu filho a fazer uma pausa na brincadeira para ir ao banheiro. Pergunta: os meninos, quando mais velhos, às vezes são atingidos nos testículos durante as brincadeiras. O que devo fazer se isso acontecer? Resposta: os testículos são muito sensíveis. É por isso que os homens correm para ajudar quando um deles é atingido durante um jogo. Geralmente, não há maiores consequências. Leve seu filho para um lugar reservado e verifique discretamente. Se houver muita dor, inchação, sangramento, machucado, se a dor persistir por muito tempo, ou se ele tiver vômitos, procure logo um médico. Se depois de algumas horas o local ainda estiver sensível, procure um médico. Caso ainda tenha ficado alguma dúvida, converse com seu médico. É sempre melhor prevenir. Ensine sempre as crianças a terem cuidado com o corpo. Repreenda seu filho se ele achar que machucar outra criança é engraçado ou que isso não vai fazer mal. Impeça brincadeiras que envolvam agarrar ou bater nos órgãos genitais. Algumas pessoas tratam o assunto em tom de piada, o que não é correto. Ser atingido nos testículos é o mesmo que ser atingida nos seios, só que os testículos são muito mais sensíveis. Leitura de texto lateral. Histórias do coração. Explicando ao menino a forma de reagir das meninas. Júlia e seu filho Bruno, de 8 anos, foram fazer algumas compras.
Junto à entrada do supermercado, viram duas meninas que estudavam na mesma classe de Bruno. Elas estavam sentadas em um banco. Bruno dirigiu a elas um cumprimento, todo animado. Mas as duas meninas, em vez de responderem ao cumprimento, olharam para o chão e começaram a rir sem parar. Júlia e Bruno entraram no supermercado e terminaram de fazer as compras. Indo embora, ela achou o filho mais quieto do que o normal e perguntou a Bruno o que estava acontecendo. Está tudo bem, mamãe, respondeu Bruno. Afinal, tratava-se de um garoto, e era isso mesmo o que um integrante do sexo masculino devia responder. Júlia, porém, não desistiu. Bruno, você ficou aborrecido porque as meninas riram, em vez de responder quando você as cumprimentou? Mamãe, fiquei sim, fiquei aborrecido, admitiu Bruno. Júlia pensou por um momento antes de continuar. Olha, Bruno, eu não sei se vai ajudar, mas eu me lembro que quando eu era uma garotinha da terceira série, cada uma de nós tinha o seu garoto preferido. Só que era meio embaraçoso. Se aquele menino viesse falar comigo, especialmente se houvesse colegas por perto, eu ficava toda sem graça. Então, eu começava a rir sem parar. Era uma maneira de disfarçar. Mas eu não sei se é o mesmo caso. Bruno então respondeu qualquer coisa e, de repente, pareceu mais decidido e disse: Ei, mãe, esquecemos de comprar o leite. Antes que Bruno tivesse tempo de respirar, fez meia volta e tomou novamente o caminho do supermercado. Você vai ter então uma segunda chance, a mãe falou. As duas meninas continuavam sentadas no mesmo lugar. Desta vez, foram elas que cumprimentaram Bruno. Então Bruno ficou conversando com as meninas, enquanto Júlia foi buscar o leite no supermercado. E Júlia demorou bastante para encontrar o leite. Leitura de uma nova sessão. A mamãe ajuda o menino a compreender as meninas. Como demonstra a história do supermercado, a mãe tem muito a ensinar ao filho sobre a vida e o amor. Sua ajuda é preciosa para que ele adquira autoconfiança com o sexo oposto. A mamãe é o primeiro amor do menino e precisa ser carinhosa, respeitadora e divertida, sem a pretensão de tomar conta ou dominar o mundo dele. Quando o menino chega à idade escolar, é a mamãe quem o encoraja e ajuda a fazer amizades, além de dar dicas para que ele se entenda bem com as meninas. Temos que admitir que, ultimamente, as relações entre os sexos precisam de toda a ajuda que for possível. A mãe pode ajudar o filho a relaxar junto de meninas e mulheres. Ela pode ensinar a ele o que elas gostam de um garoto que saiba conversar,
tenha senso de humor, seja atencioso, tenha opiniões e ideias próprias e assim por diante. Pode mesmo alertá-lo para o fato de que as garotas, às vezes, podem ser impiedosas e impulsivas. Em resumo, as meninas não são santinhas. Em geral, quem tem a chave da autoestima para o menino é a mãe, e quem tem a chave da autoestima para a menina é o pai. As filhas adolescentes tendem a fazer de si mesmas a imagem de pessoas tão interessantes e inteligentes quanto aquelas que o pai valoriza. Além disso, o pai pode ensinar a filha a trocar um pneu ou a pescar. O filho que sente que a mãe aprecia a companhia dele aprende que pode ser amigo das garotas e se sentir à vontade com elas entre as idades de 5 e 15 anos, antes que o aspecto romântico fique mais importante. Leitura de uma nova seção. Melhorando a autoimagem. Na época de cursar o ensino médio, muitos garotos se tornam terrivelmente desajeitados. Parece que eles têm vergonha de serem homens, tão grandes e cheios de hormônios. Infelizmente, a mídia frequentemente apresenta homens como vilões ou fazendo papel de bobo. Então, é muito fácil para o garoto se sentir mal com o fato de ser homem. As mães podem fazer muito para superar isso. Tenho ouvido belos comentários delas em relação a seus filhos. Aos 10 anos ou mais, é bom vestir uma roupa nova e ouvir da mãe: "Meu filho, você está um gato." Ou colaborar na arrumação da casa e escutar: "A garota que casar com você é uma pessoa de sorte." Há muitos outros elogios a fazer ao menino, como: "É bom conversar com você." "Gosto muito de sua companhia." Ou "Você tem um ótimo senso de humor." Leitura de uma nova seção. O papel da mãe vai se ajustando ao crescimento do filho. Conforme o menino passa de bebê indefeso a adolescente ousado, a atuação da mãe precisa se ajustar. No começo, a mamãe é a chefe, em constante supervisão. Na idade escolar, a mãe ensina, monitora e estabelece limites. Mais tarde, ela passa a ser consultora e amiga, e ele decide o caminho a seguir. Gradualmente, a mãe vai dando liberdade e exigindo responsabilidade. Tudo tem seu tempo. Aqui vão algumas indicações. Primeira parte: a mãe durante os primeiros anos na escola. No início da vida escolar, a ajuda e uma suave orientação vão bem. As mães devem estar atentas às atividades de seus filhos para que não corram perigo nem sofram perdas.
Estabeleça o número de horas que o menino pode ficar em frente à televisão ou com o celular, para que ele tenha tempo de sair, estudar e fazer exercícios. Se os celulares permanecerem desligados durante o recreio, os garotos poderão socializar mais. Assim, podem desenvolver habilidades das quais necessitarão. Estimule seu filho a convidar coleguinhas para virem para casa. Seja gentil e converse com os coleguinhas de seu filho. Procure conhecer suas ideias e pontos de vista. Quando seu filho for à casa de um colega, é importante saber quem vai estar lá. Haverá algum adulto por perto? Nesta idade, os garotos podem fazer bobagem se não houver alguém que tome conta deles. Até os 10 anos, os meninos não devem ficar muito tempo sozinhos em casa. Na verdade, isso vai depender muito de onde você mora. Também não é bom sair de bicicleta depois de anoitecer. E antes dos 10 anos, os meninos ainda não estão prontos para pedalar no meio do tráfego ou em ruas movimentadas. A visão periférica lateral dos meninos ainda não está suficientemente desenvolvida para avaliar a velocidade dos veículos. Segunda parte. A mamãe durante o ensino fundamental. Na época das últimas séries do ensino fundamental, conviver com o garoto é uma questão de troca. Levo você lá se você me ajudar aqui. Eu cozinho e você faz a limpeza. As suas atividades podem ser completamente diferentes das atividades do seu filho, mas esteja sempre disposta e disponível para uma boa conversa. Certifique-se de que ainda haja aqueles momentos especiais de conversa sincera. Durante as compras, faça uma parada para beber alguma coisa ou conversar. Vá ao cinema com seu filho e depois discutam o filme. Nesta idade, alguns garotos ainda gostam de demonstrações de carinho, enquanto os outros acham isso uma invasão de privacidade. Encontre um meio de demonstrar afeto sem desrespeitar os limites do seu menino. Sente pertinho no sofá, faça um cafuné nele na hora de dormir, faça cócegas, descubra um jeito que agrade seu menino. Mas você deve fazer pé firme caso algo esteja querendo dominar a vida do seu filho. Chegando ao fim do ensino médio e com a aproximação do vestibular, oriente seu filho a estudar melhor, mas deixe claro a ele que a alegria e espiritualidade também são importantes. Faça com que ele compreenda que seu valor não se mede somente pelos resultados das provas.
Há talvez uma espécie de loucura competitiva em torno dessas provas. Esta fase pode ser vista como o ano do vai ou racha da vida escolar. É possível encontrar o meio termo, estimulando a garotada a dar o melhor de si durante o ensino médio, mas mantendo as devidas proporções com os reais objetivos da adolescência. Descobrir a verdadeira vocação sem deixar de lado o desenvolvimento social e criativo. Eis aqui alguns pontos a considerar. Aqueles que conseguem alta contagem de pontos no vestibular nem sempre têm um bom desempenho na universidade, por não estarem motivados por um real interesse pelas matérias. Outro ponto. Os jovens bem equilibrados são mais felizes, mais saudáveis, companheiros de trabalho mais agradáveis e profissionais mais bem-sucedidos em suas carreiras. Se você gostou da mensagem, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Assim, você ajuda a divulgar a mensagem. Em qual cidade do Brasil você está? Escreva nos comentários. Muito obrigada, fique com Deus e até a próxima!